São João, o mês maravilhoso, né? São João, São Pedro, Santo Antônio, gente, só festa junina. E hoje a cigana aqui, né, no meio da festa junina, né, em pleno junho. São João maravilhoso, mas toca a vinheta. Hoje, falando de São João, né? São João seria Xangô, no sincretismo, seria Xangô, que é dia 24, né? Que é segunda-feira. Amanhã, né? Amanhã. Então, o que é que a gente, hoje, com essa semana de 22, né? Terça-feira. Semana de 22 a 28. Estamos finalizando o mês 6, mês de junho, e nos aproximando do final do ano. Então, esse mês de Xangô, que é um mês que tem dois Xangô, que é São João e São Pedro, é para muita reflexão. Estamos no meio do ano, então é para muita reflexão, para a gente refletir o que fez até agora e o que nos cabe nessa colheita, né? Estamos num ano de Xangô mesmo, é um ano de colheita, é um ano de justiça, Xangô com Yansan. Então, o que nos cabe a fazer ainda até o final do ano? E vamos analisar o que fizemos até agora. Então, essa semana é uma semana de reflexão, certo? E ainda mais que estamos numa lua que vai virar lua nova, quarta-feira vira lua nova. Então, é para que a gente possa realmente, nesse finzinho de minguante, quarta-feira virar uma lua nova, renovando as nossas energias, mudando os nossos comportamentos, certo? Então, eu gostaria muito de deixar esse recado. O que eu fiz até hoje? Aonde eu errei até agora? O que eu posso consertar? São as 3 reflexões que eu deixo para esta semana. Ok? Fazer limpeza e se mudar, e se renovar. Porque não adianta você ter conhecimento, você ter autoconhecimento e você não praticar. Então, é prática, é teoria, é agradecer todos os dias e ver aquilo que você pode consertar todos os dias para amanhecer um dia melhor, um dia seguinte melhor. Ok, meus queridos? Tá dado o recado? Show de bola? Vamos nós. Então, olha lá, 2 baralhos cigano e 2 baralhos cigano e inclusive são 2 tarôs de bruxa, tá? O Osho e o conselho dos 2 montinhos são de um baralho novo que eu comprei agora na Bienal. Eu comprei este baralho lindo da Kuan Yin. Kuan Yin é uma deusa hindu da misericórdia, deusa da misericórdia, hindu. Os povos asiáticos cultuam muito, essa é a deusa sentada no lótus. Então, hoje, me deu essa intuição que eu desse o conselho da deusa Kuan Yin, tá? Então, que vocês possam ter uma boa perspectiva, uma boa estabilidade, possibilidade com os conselhos que ela possa vir a dar para vocês, ok? Maravilhoso. A deusa Kuan Yin. Vamos nós. Mas vamos ao Osho. Vamos lá. O que o Osho vai falar da sua energia? Ei, já estou no Osho. Eu não falei dela, querida, maravilhosa, gostosa. Que isso? Vamos nós. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus. Que tu me concedas sorte, saúde e abençoe a vida de toda a humanidade. Vocês e eu estamos inclusos quando falam em toda a humanidade. E outra, nós estamos precisando muito das bênçãos de todas as deidades do mundo inteiro, porque estamos numa iminência de uma 3G.
Então eu gostaria muito, mas muito, que vocês orassem muito, porque quanto mais nós orarmos para essas regiões, mais essas regiões receberão bênçãos. Então, que Santa Sara, com seu manto sagrado, possa cobrir essas regiões de Israel, de Irã, essas regiões em conflito, para que elas possam serem serenados seus ânimos. E peço também orações para o Rio Grande do Sul, que está passando por essa cheia horrível, essa segunda-feira, em menos de um ano, de novo, o Rio Grande do Sul sofrendo todas essas perdas. Vamos orar, gente, vamos orar muito pelo nosso país e pelo mundo todo e pela humanidade, ok? Então vamos lá, vamos ao Osho. O que o Osho vai falar para os 2 montinhos dos meus seguidores queridos? Aí 3 cartinhas, agora eu já chego para cá. 3 cartinhas para o quartzo rosa, tá? É o quartzo do amor. E 3 cartinhas para... essa é o citrino. Vamos começar pelo quartzo rosa, que é o amor, tá? É a pimenteira e aqui o melão, né? Melão de São Caetano, que é o melão, que ele com essas cravinhos, ele representa a capelinha de melão, que é de São João. Uma gracinha, né? Fofinho. Isso é uma oferenda muito simples que vocês podem fazer em qualquer melão e cravo, oferecer para Xangô São João. E aí você pode fazer todos os seus pedidos. Eu aqui estou pedindo pela humanidade, tá? Quartzo rosa, vamos que vamos. Vamos ver o que o Osho vai falar de quem escolheu esse montinho. Moralidade, aventura e a fonte. Ótimo. Então vamos lá. A fonte mostra que essa pessoa está bem assistido, está bem calculado, está bem protegido, pode recorrer à fonte a qualquer momento. Quem é a fonte é Deus. Só que essa pessoa está preso a crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É o cara que fica achando que ele não pode tomar leite com manga. Porque a vida inteira a mãe dele falou que não podia tomar leite com manga. Então, o que acontece? Ele vai a vida inteira achando que ele não pode tomar leite com manga. Então, isso é uma crença limitante. Que homem não pode fazer isso, que mulher não pode fazer aquilo, é uma outra crença limitante. Que o padre não pode casar. Que se o pastor é casado, se os apóstolos eram casados, por que o padre não pode casar? Então, são crenças limitantes impostas pela Matrix, que é a sociedade, de anos e anos. Então, a gente vem com essas crenças, a gente ficou adulto, ganhou conhecimento, mas não se libertou disso. O que ainda tem pode ser, o cara é tão almofadinha que ele fica assim, ai, a minha imagem, o que vão dizer de mim? O que vão falar? O que podem me julgar? Quando que ele, se tiver a consciência dele e o autoconhecimento dele, ele não importa o que o outro está pensando dele. O que o outro está pensando dele é o outro. O importante é o que você está pensando de você mesmo. Vamos nós? Esmeralda. Então vamos lá. A torre, o coração, a garça, a casa, a foice, a chave e os pássaros. Óbvio, tanto dessa carta aqui é um relacionamento. Claro, pra mim só cai relacionamento. Amo relacionamento, amo falar de amor, amo. Então vamos lá, é um relacionamento. Eles estão afastados. Olha lá, houve um corte e eles estão afastados. Mas, ao mesmo tempo, há uma busca por uma solução, certo? Essa pessoa, ou as 2 pessoas, estão em busca de paz, de tranquilidade, ou então chega, estou cansado dessa situação, tem que fazer mudança. Então, a mudança vai vir no renascimento, vai ser uma coisa afetiva, mas, por enquanto, os 2 estão separados na torre. Cada um com seus pensamentos. Mas como tem a torre é uma carta da espiritualidade. Então a torre diz que há uma proteção espiritual para isso aí.
tá? Então há uma proteção espiritual, vai ter um relacionamento amoroso para este casal, eles estão em busca de paz, por isso que estão na torre. Houve um corte, há uma separação, mas há uma busca de o que fazer nesse relacionamento e o relacionamento está aqui, ok? Maravilhoso? Show de bola? Vamos agora o tarô, o baralho cigano também das mandalas, que o urso, e já apareceu o fulano, olha aí. A aliança, a árvore, show, os trevos, a âncora, show também, a lua e o chicote. Opa, aqui ainda tem uma outra conotação, já dá uma outra conotação muito legal. Mas vamos lá, como eu comecei por aqui, ó, pode haver uma magia nesse relacionamento. Então, aqui, ó, 2 cartas, chicote com a lua, magia. Pode ter uma magia feita para separar esse casal, tentando desvirtuar esse casal. Separar pode, quando tem uma magia feita por alguém, ou às vezes nem fez nada. Às vezes a pessoa não fez não botou uma galinha preta na esquina, não é isso não. Mas só é a pessoa ficar pensando, porque ele não é para ela, porque ela não é para ele, ou ela não é para ela, ou ele não é para ela, para ele, tanto faz. Adapte ao gênero. Agora, às vezes tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma ex, sei lá o quê, que pode estar fazendo com que haja uma magia feita ou não, ou uma vibração para que haja uma interrupção desse casal, tá? Então aqui já mostra que há uma magia, que pode haver uma magia feita, mas tem solução. Confirma que eles estão separados. Confirma que isso aqui já foi feito, então ó, estão separados, tá? Confirma isso aqui. Estão separados e parados, não tomaram nenhuma decisão. Só que aqui tem esta pessoa aqui, porque já apareceu o urso aqui. Essa pessoa está onde? Na torre. Então a pessoa está sozinho, afastado desse relacionamento, mas gostaria de ou voltar ou ter uma aliança. E é kármico. Então a árvore é kármico. Por que é kármico? Vem de outras encarnações. Por isso que vai ter renascimento. Tem um obstáculo agora no momento passageiro, mas o trevo também é boas vibrações, que vai ter reencontro, vai ter recomeço, alguma coisa disso. E outra, a árvore, o que tem para baixo da árvore é mais do que as folhas ou os galhos que tem para cima. Então aqui tem muito mais raiz. Então mostra que esse relacionamento é de outras encarnações, e está arraigado de sentimento. Então os dois têm muito sentimento um pelo outro. Eles estão afastados sozinhos, provocado por uma magia, mas há saída. E a saída está aqui, ó. Confirma que há o corte e confirma que há uma possibilidade de renovação, renascimento disso aí. Certo? Então, ó, e ainda, por que tá... Vamos ver o que tem a ver com isso aqui. Não disse que isso aqui tem crenças dominantes? Crenças limitantes? Então, essas crenças que possam ter afastado esse casal. Então, esse afastamento, esse corte aqui, além da magia que nós percebemos, pode ser, o que vão pensar, o que vão dizer, o que é isso, o que é aquilo. Essa pessoa não está querendo se aventurar. Aventura não é irresponsabilidade, não. É começar uma coisa nova, se jogar, se arriscar. Aventura é você se jogar numa nova situação, numa mudança, no desconhecido. As pessoas preferem ficar, os casais, com o ex, com a ex, essa coisa toda, porque as pessoas, já conheço o defeito dele, já sei como é que ela é, aí eu vou ficar com ele, vou ficar com ela, e vai se arrastando. E aí perdendo a oportunidade de dar uma abertura para uma nova pessoa vir. Ou então a pessoa já está ferido de outros relacionamentos, né? As crenças limitantes que já não deu certo. Homem tudo não vale nada. Mulher tudo é piranha. Entendeu? Pensamentos que obstruem a pessoa se jogar numa aventura ou numa situação nova. Mas que pensa.
Tá pensando num relacionamento. Tá pensando numa aliança com essa pessoa. E tem sentimento profundo. Por isso que a garça diz que vai ter renovação. Perfeito? Perfeito? Show de bola. Caramba, já 3 baralhos falando a mesma coisa. E confirmando. Vamos ao tarô das bruxas? Os amantes, olha aí, confirma um relacionamento. Confirma a destruição, a torre. O louco. A morte. A sacerdotisa. A força. E a roda. Beleza pura. Então, ó, fazendo a leitura assim, tá facílimo. Um relacionamento que tá destruído. A torre. Olha lá. Esse senhor ou essa senhora, tá? Eles fazem parte de um relacionamento que tá destruído, estão na torre, estão sozinhos, afastados. Só que não disse que tem renascimento com a garça? É o louco. O louco é essa aventura aqui, ó. É o louco. Então, ó, como tem muito sentimento, eles vão se jogar. Ou um ou outro vai se jogar para começar alguma coisa. E a espiritualidade está fazendo o quê? A morte. Está fazendo mudanças. Então, essa pessoa aqui, ela está em casa, pode ser a outra também, está em casa, maquinando e se mudando. Fazendo mudanças e transformações. Usando o quê? A sua intuição. Por enquanto está controlado, ganhando força, ganhando coragem. Mas vai se movimentar, que é a roda. A roda é movimento, a roda é sucesso, a roda é abertura, a roda vai se jogar. Então, mais uma vez, aventura, a pessoa vai se jogar. A morte vai se mudar disso aqui. A morte vai ter mudança. A pessoa vai se mudar, certo? Então, ó, vai se jogar. E ainda, em busca de quê? Da espiritualidade. A pessoa deve estar recorrendo à espiritualidade. Tá vendo que beleza? Isso é muito bom, porque quando a pessoa se acha incapacitado de alguma coisa, a pessoa tem que confiar que existe uma força maior. Quantas vezes você programa uma coisa para aquela sua semana e muda tudo muda de repente? Vou contar um fato meu, tá? Porque eu gosto de contar fatos meus, porque são verídicos, é verdade. Eu até gosto de dar exemplo de outras pessoas. Mas se eu tenho o meu exemplo para dar, uma coisa que eu, como professora, que eu sou professora de história aposentada, vocês sabem, né? Eu, como professora, eu sempre dei os exemplos da minha casa, da minha família, do meu cotidiano para os meus alunos. Por quê? Eles não ficavam com aquela imagem de que eu era professora lá naquele pedestal e que eu não passava situações difíceis, certo? Então, eu me igualava. Eu conversava com meus alunos, problemática dos meus filhos, de eu ter que deixar meus filhos com empregada doméstica, porque eu tinha que trabalhar, porque eu trabalhava porque eu gosto, eu nem precisava, mas eu trabalhava porque gosto, porque todo mundo tem que trabalhar e naquilo que gosta, e eu amo, sempre amei trabalhar como professora, então eu sempre dei os meus exemplos do meu cotidiano. Então, eles participavam. Se tinha alguma criança doente, alguma coisa assim, no dia seguinte, as crianças perguntavam, e aí, seu filho melhorou? E seu marido melhorou? E não sei o quê? E sabia que meu marido viajava pra caramba? Seu marido já voltou? A senhora tá sozinha? Como é que tá? Então, eles sempre participaram disso. Então, isso dava muito certo. Eu sempre fiquei super amiga de todos os meus alunos. Sou amiga dos meus alunos. Às vezes, eu encontro com meus alunos adultos, velhos, trabalhando, com filho, e eles lembram de mim. Lembra daquela situação? Lembra disso? Lembra daquilo? E aí, agora, eu essa semana planejei uma coisa. Porque eu estou com a minha mãe com 96 anos e a minha mãe domingo agora, quer dizer, hoje, né? Hoje, a minha mãe, porque eu estou gravando isso sexta-feira, mas eu programei que a minha mãe domingo viria morar comigo, porque ela está com 96 anos, não tem condições de estar mais sozinha. Então, combinei que eu tenho um irmão só, e aí combinamos que domingo ela está no meu irmão, que ela viria para cá. Aí, a semana toda eu tô preparando casa, arrumando armário, comprando cobertor, pijama, não sei o quê, vendo tudo isso para minha mãe que vinha
morar comigo a partir de hoje. O que aconteceu? Eu tô nessa labuta, na correria toda. Quando chegou quarta-feira, a minha mãe sofreu um infarto lá na casa do meu irmão. Foi pro hospital. Hoje, sexta-feira, onde eu tô gravando, ela fez um cateterismo. Graças a Deus, está passando muito bem. Mas olha como a minha vida completamente mudou. Eu estou há 3 dias indo para o hospital. Mas eu tinha que gravar para vocês, que eu não ia deixar vocês na mão. E eu tinha que falar isso para vocês, para dividir com vocês essa situação. Então, ela foi bem assistida, está num hospital ótimo, e ela sobreviveu hoje a esse cateterismo e está muito bem. Então, eu que estava contando que hoje a casa toda preparada para ela vir para cá, já não vai vir. Deve vir lá para terça, quarta-feira ou quinta-feira que vem. Semana que vem eu falo com vocês, tá? Então, você programa uma coisa, mas Deus, a vida, programa outra. Toda a minha vida mudou. Tô há 3 dias andando para o hospital. Entenderam? Mas a vida segue. Você tem casa, você tem isso, tem o filho que mora comigo. E a gente tem que viver a vida. Eu tinha que programar a minha vida para estar aqui junto com vocês. Que eu tenho o maior prazer, que eu amo estar com vocês. Entenderam? Então, você programa uma coisa, mas de repente a vida muda. Agora, como você tem livre-arbítrio, você também pode mudar essa situação. Certo? Vamos ver o que a Kuan Yin vai falar para esse casal que está separado, que o rapaz ou a moça estão na torre, tem uma possibilidade deles se renovarem, ele ou ela estão se mudando, estão se transformando, pensando, imaginando, estão buscando força e coragem para tomar uma decisão, estão buscando a espiritualidade e vão se jogar numa nova situação, vão se arriscar, que é a aventura que deu lá no Osho, ok? Vamos lá? Vamos lá. Kuan Yin, deusa da misericórdia, que a senhora possa iluminar com seu conselho, esta pessoa, ou meus seguidores que escolheram o quartzo rosa. Tudo a ver com o que nós escolhemos, o chamado do gru dançante. O gru dançante é um pássaro que ele faz uma dança maravilhosa para acasalamento. Olha que coisa linda, né? Então ele dança, ele abre as asas, procurem isso aí no Google, que vocês vão ver essa ave. Ela é típica da Ásia. Ela é típica, olha aí, Kuan Yin, hein? Ela é típica da Ásia. Então ela tem ele dança, o macho, ele dança maravilhosamente para a fêmea, para expor toda a sua beleza, sua graça e a sua beleza. Então o que isso quer dizer? Que esses dois, eles podem realmente ceder pelo som. Um ou outro pode ceder pela graça e a beleza pelo som. O guru não está dançando, ele está dançando, ele está emitindo ou escutando um som, ou fazendo um som. Então, se você quiser, você pode ouvir música, ou você colocar uma música para o seu parceiro que toque ele, entendeu? Procure usar a sua intuição, que é a sacerdotisa, tá? Procure usar a intuição da sacerdotisa. Qual é a música maravilhosa que você pode escutar para você ser suave, ir até o parceiro ou um ir até o outro. Então, é a dança do acasalamento do gru dançante. Espetacular. Então você vê a leveza e a sutileza da Kuan Yin dando esse conselho para você. Show de bola, hein? Que delícia! Eu ainda não estou dominando todas as cartas, mas eu estou recorrendo. Deixa eu falar agora como é que vai ser a semana. Domingo, né? Domingo hoje, essa pessoa tá pensando muito tá sozinho ainda, pensando nesse relacionamento. Amanhã, ele se for um triângulo, olha só, agora me bateu uma outra coisa. Se for um triângulo, vai ter uma ruptura. Aqui. Se for um triângulo, pode ter uma ruptura, tá? E ele se jogar com todo o sentimento para começar uma outra situação. Ele pode fazer surpresa na casa da outra pessoa. Ele estará confirma que ele estará usando a espiritualidade, ganhando forças à medida que ele mentaliza tudo que se passou. Ele está revivendo
tudo que se passou nesse relacionamento. Então aqui, ó, ele ganhando força, revivendo as forças desse relacionamento. E aqui ele vai, há uma magia dele partir pro abraço, correr atrás dessa situação e atrás desse relacionamento. No finzinho, apareceu uma outra possibilidade, tá vendo? Uma outra possibilidade. Então hoje ele está se conscientizando, aqui há uma ruptura, ou então o pensamento nessa ruptura, essa pessoa vai se jogar porque tem muito sentimento envolvido, tem mudanças e transformações dentro da casa interior desta pessoa, a espiritualidade tomando conta ou influenciando, ou essa pessoa buscando a espiritualidade, há um fortalecimento ou um controle ainda da situação, mas vai ter movimento, vai ter movimentação para esse relacionamento, ok? Show de bola! Que coisa mais linda! Que delícia! Eu sempre fico muito feliz das minhas cartas sempre caírem em relacionamento, porque são os relacionamentos que nós temos que ancorar. Todo o amor da humanidade gira em torno do amor. Todo o amor gira em torno do amor. Que é o amor fraternal, o amor de comunidade, amor das coisas, amor do parceiro, é amor para a humanidade se reproduzir. Então, é muito importante o relacionamento, qualquer relacionamento, mas principalmente o relacionamento de homem e mulher é importante porque dali vai gerar uma nova vida. Ali vai gerar uma nova vida. Certo? Que a humanidade não pode parar. Ela tem que se reproduzir cada vez mais. Ok? Oxo, de quem vai escolher o citrino? Maravilhoso. Vamos lá. Criatividade, consciência, amistosidade. Excelente. Então, ó, essa amistosidade é a procura, corresponde ao 2 de copas. Então, é a procura desse relacionamento. A pessoa está ganhando consciência o quanto está envolvido nesse relacionamento, o quanto está envolvido com essa imperatriz. Que a criatividade aqui é a imperatriz. A mulher que tudo sabe, que sabe o que quer, empoderada, que tem conhecimento, grandeza, e é a mulher fértil, é a mulher grávida, é a mulher que vai gerar filhos, que eu acabei de falar. É o amor que vai gerar filhos, o amor de homem e mulher que vai crescer a humanidade. Então, ó, como que essa pessoa precisa tomar uma decisão, se conscientizar para correr para o abraço dessa imperatriz. Show de bola? Vamos lá? Vovó Cigana? A cruz, o rato, a criança, a garça, o coração, o trevo e a torre. Então, vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. Vou começar pelo meio. Então, ó, essa situação que está sendo exposta aqui tem renascimento. Tem 2 cartas de renascimento. Então, vai renascer, vai crescer, vai surgir, vai aflorar. Se for algum negócio, vai vingar, vai sair do papel, vai sair da gaveta. Excelente, tá? Só que já houve situações de muito desgaste. Então, o rato com a cruz, muito desgaste, muita mágoa, muita chateação, pode ter tido até doenças físicas, mentais, emocionais, muita coisa se passou para este casal ou essa situação renascer. Por que é afetivo? O coração. Então, é uma situação de vai renascer do coração, sim. Já passou o pão que o dia amassou? Já. Mas agora tem uma proteção da onde? Da espiritualidade. Proteção da espiritualidade para este relacionamento que ou um ou outro está na torre. Então é sinal de que, se disse aqui que tem um renascimento, é porque eles estão afastados. Está na torre. Um deles está na torre. Então, se está na torre, não está relacionamento, não está junto, tá? Então, é um relacionamento que tem chance de renovação,
renascimento, tem muito sentimento, tem sorte ou boa sorte, é uma coisa que vai vingar, que vai dar certo. No momento estão afastados, porque já houve muito desgaste, muito aborrecimento, ou situações que deixaram essa pessoa fora do prumo, ou até situações fora do relacionamento que desgastaram e agora a pessoa não está querendo aproximação, ou não está querendo se aborrecer, ou está cansada ou cansado, não importa. Então vamos lá, segundo baralho? Vamos nós, Inês Sapucaia, o rato, repete o rato, ó, tá vendo? Ó? O cão, os livros, aqui a raposa, a cruz, repete a cruz, a casa e o caminho. Maravilhoso. Então vamos lá? Então já saiu aqui o fulano, o aliado. Então este fulano, este aliado, ele está onde? Ele está lá desgastado. Olha lá, o rato. Então, ó, já passou o pão que o dia amassou. Além da situação deles estarem afastados, tem uma situação, olha aqui, de profissional. Tá vendo o livro? Então, tem uma situação profissional de desgaste para esse fulano aqui. Então, ele está cansado, magoado, exaurido, por causa de situações de trabalho. Situações de trabalho, dinheiro, profissionais. Mas tem saída, tem renascimento. Ele tem que ficar o quê? Mais na plota. Ele tem que ficar mais na estratégia. Ele tem que ter estratégia, ele tem que pensar melhor, ele tem que usar todos os instrumentos que ele tem, que é para poder sair dessa situação aqui. Por isso que ele é raposa. É raposa velha, mas como está cansado, como está exaurido, não está encontrando saída para essa situação aqui. Então, ou então está esperando uma oportunidade para renascer. Confirma que está desgastado, olha aí, 2 cartas, mas confirma também que está desgastado, mas vai sair dessa situação. É aquilo que ele gostaria de ter, ele vai conseguir. Ele vai conseguir aquilo que é do coração dele. Ele vai conseguir paz e tranquilidade, porque aqui está dizendo que vai ter boa sorte. E aqui, ó, ele não está na torre, sozinho lá, afastado, mas vai ter abertura de caminho. Vai ter abertura de caminho. Beleza, gente? Show de bola? Vamos ao outro tarô das bruxas. Então vamos lá, tarô das bruxas. E ó, a sacerdotisa maravilhosa. O julgamento. O sol. O sumo sacerdote. A temperança. A estrela. Que beleza. E a torre. Olha, a torre na torre. Então, ó, o fulano aqui, o cão feliz, o cão fiel, o cara foi no fundo do poço, ó. A torre é a torre mesmo. Então, houve uma destruição, ou houve realmente uma separação deste casal, tá? Houve uma separação deste casal braba, mas, graças a Deus, tem saída. Caminhos serão abertos, porque, ó, tá aqui 2 cartas que estão dizendo, cartas boas que estão dizendo que os caminhos serão abertos para essa situação, ok? E outra, tem a estrela. A estrela é uma das melhores cartas do tarô, junto com o sol. Então, ó, tem 2 cartas da espiritualidade maravilhosas, 2 cartas ótimas, que estão dizendo que tem esclarecimento, tem sentimento, vai ter saída, a espiritualidade está tomando conta. Aliás, não tem só 2 cartas da espiritualidade, não. Tem a temperança, que também é carta da espiritualidade, e o sumo sacerdote. Tá vendo aqui? Maravilhoso. Então, eu não falei que esse fulano, o cão fiel, ele estava desgastado, numa situação difícil e que era de trabalho? Então ele está se esclarecendo, para tentar resolver essa situação de trabalho que ele está aqui apertado. Ele vai ter julgamento, então vai ter justiça 2 vezes, então as coisas certas vão se encaminhar. Ele está em busca da espiritualidade. A grande sacerdotisa, ele está usando a intuição, ou ele está em busca da espiritualidade para ver o que ele vai fazer aqui para ele se livrar ou sair dessa situação. Só que,
Como ele tem crenças limitantes, que é o sumo sacerdote, como ele tem crenças limitantes, ele fica parado e buscando estratégias. Ele fica parado buscando estratégia. Só que ele também está se curando, que a temperança também é cura. Ele pode também estar se curando de não só dessa situação que ele está vivendo de falência, de dificuldade profissional, como ele pode também estar se curando de um relacionamento anterior. Sabe lá se ele saiu de um casamento difícil e agora ele não está querendo... Água, né? O gato escaldado tem medo da água fria? Quem sabe que nesse momento ele está querendo dar um tempo, por isso que ele está na torre? Quem sabe que ele está querendo dar um tempo porque ele quer meter o pé onde ele tem certeza. E aí ele já passou por muito desgaste, muito desaborrecimento. Principalmente na casa dele. Mas como a estrela está dando abertura, está curando, está abrindo caminhos, ele sai dessa torre, se Deus quiser. Porque aqui está dizendo que caminhos serão abertos para ele ou para ela, essa pessoa aqui. E outra, mostra que essa pessoa tem sentimentos sinceros. Mostra que essa pessoa também tem fé na espiritualidade. Mostra que essa pessoa vai ser vencedora no final. A cruz, você pode passar o pão que o diabo amassou, mas você vai ser vencedor no final. Lá na frente tem vitória para você. Então vai ter vitória para essa pessoa. Esse desgaste vai valer a pena porque a pessoa vai ser renovada, vai sair das cinzas. É a fênix. A pessoa vai sair das cinzas. É a fênix. Entenderam? Então, muito esclarecimento. Muita carta da espiritualidade. Só faltou dizer que isso aqui é um relacionamento kármico. Que é as situações que a pessoa vai se renovar, veio a esse encontro dessa pessoa nessa encarnação para passar determinadas coisas, fazer mudanças para depois seguir seu caminho. Tá vendo? Que beleza? Então, ó, esse controle também que essa pessoa possa estar aqui na temperança, não agindo ainda, porque gato escaldado tem medo da água fria, é porque a pessoa também está em busca de paz. Talvez esse desgaste aqui tenha a ver também com a pessoa de cabeça cheia de outros relacionamentos que não deram certo. Então, por isso que a pessoa agora está cautelosa, a temperança, que é para poder ter paz. Não adianta entrar no relacionamento para amanhã estar de novo em briga, em rusga, isso e aquilo. É sinal de que a pessoa está querendo paz, tranquilidade, harmonia. Muito bom, certo? Vamos ver qual é o conselho que a Kuan-Yin vai dar para este montinho? Entre no templo de Jade. O que é o templo de Jade? Eu não falei que aqui tem 4 cartas da espiritualidade? Aí o conselho é, entre no templo de Jade. O templo de Jade é o templo da deusa Kuan-Yin. Então, recorra à espiritualidade. É sinal de que as bênçãos estão chegando para você. Porque qualquer pedido que é feito a Kuan-Yin dificilmente é recusado. Porque ela é a deusa da misericórdia. Ela sabe o que você passou. Ela sabe por que você passou. E ela sabe por que daquilo, depois que você passou, toda essa situação difícil, que agora você merece o quê? Uma renovação. Uma boa sorte. Você merece. É por isso que a estrela está na dominância. É por isso que a estrela, que é uma das melhores cartas do tarô, ela está na dominância. Então, é importante que você seja humilde, recorra ao templo de Jade, que é o templo de Kuan-Yin, porque as bênçãos estão chegando, mas vocês têm que também estar alerta e receptivo para receber as bênçãos. Ok? Aguarde, que elas vão chegar para você. Então, faça a sua parte, que quando a gente faz a nossa parte, as bênçãos vêm. Quando você agradece, até as coisas ruins que passou, as bênçãos vêm, porque está tudo em volta de você, está tudo no universo às suas mãos. Nós é que as nossas limitações não vemos que está tudo ao nosso alcance. Ok? Então vamos lá. O que fala aqui? Domingo, você ainda está numa situação bem difícil. Está tentando mentalizar, está tentando pensar e ainda está remoendo situações difíceis que você passou. Então, domingo ainda está assim. Mas, de repente,
Na segunda-feira, essa situação difícil vai ficar para trás, porque tem um renascimento. Aí as coisas vêm se esclarecer na terça-feira, principalmente coisas de profissionais, de trabalho, de dinheiro, vão se esclarecer. Vai vir alegrias profundas de coisas que você não pensava que fosse dar certo e que deu. Evite crenças limitantes. Se aventure, vá em frente, vá à luta. Se aventure. Aqui é quarta-feira, você tem a faca e o queijo na mão para cortar. Vai, não fique parado só com a raposa, não. Seja esperto. Aí vem a temperança e diz, você vai vencer lá no final. Essa situação afetiva tem jeito, quer dizer, depois que a pessoa acaba resolvendo essa situação profissional, financeira, essa coisa toda, a pessoa pode recorrer ao seu lado afetivo, quem sabe que você vai ter consolo. Quem sabe que a cura vem em você se entregar e ser mais receptivo. Aí a estrela está na sua proteção, trazendo a paz para você e a boa sorte. E aí essa torre vai ficar para trás. Você sai da torre, que a torre é destruição, mas ela também é reconstrução. E é reconstrução porque os caminhos estão abertos. Os caminhos estão abertos, ok? Beleza pura. Inclusive, é aqui, ó, os caminhos são do Senhor Ogum, é a carta 22, mas o bambuzal é de Ansan. Ok? Nossa, que beleza! E o que tem a ver com o Osho? Não falou que você estava em dúvida e que você tinha uma possibilidade grande de você melhorar a sua situação? Quando você ganha consciência. Toda essa espiritualidade está te dando o quê? Consciência para você fazer o quê? Correr para esta pessoa que você quer. Para que este cão aqui, ó, para que ele corra para o abraço aqui. Aqui. Tá vendo? Só que ele precisa se conscientizar. E se conscientizar é o sol. Abrir o olho. Sair desse parado, dessa mesmice. Sair dessa raposa. Ser esperto, mas andar, se movimentar. Senão você perde o trem. Ok? Perde o barco. Beleza pura? Queridos, espero que vocês tenham sido bem orientados, que tudo corra da melhor maneira possível. É a semana derradeira, que é a semana da lua minguante passando para a lua nova. Então aproveitem essa lua, renovem suas esperanças, renovem seus conhecimentos, autoconhecimento, coloquem em prática tudo que você aprendeu aqui e agora, com a força e ajuda de São João, que é o homem da justiça, que é Xangô, que vai poder lutar por vocês. Momento de colheita, hein? Momento de colheita, muito importante, ok? Fiquem com Deus, até semana que vem. Beijos.